Olá pessoal, esse aqui é o nosso 13º vídeo. Vamos comentar um pouquinho sobre alinhamentos, ok? E uma das formas de a gente trabalhar com alinhamento no Civil 3D é a partir de um objeto já existente, né? De repente você tem um traçado já feito, né? E esse traçado feito com linha ou polilinha, né? Então a gente consegue trabalhar com ela já convertendo num alinhamento. Então, justamente eu vou mostrar essa parte, como a gente converte uma entidade do CAD, uma polilinha, né, particularmente, em um alinhamento. E aí eu vou comentar um pouco sobre as propriedades geométricas horizontais, né, principalmente a parte em planta. Ok? Então, o comando a partir de uma polilinha, né? Então eu tenho uma polilinha traçada, denominando o eixo do traçado, né? Então eu tenho aqui o comando create alignment from object, ok? Ele converte essa polilinha num objeto do civil. Então clico nela, ele vai perguntar qual é o sentido, né? Fique atento a essa setinha, ele vai indicar o sentido. Eu vou comentar inclusive como é que faz para inverter esse sentido. Vou dar um Enter, e aí ele vai entrar aqui no alinhamento, qual que é o nome, né? Então eu posso determinar um nome. Que estaca começa, de repente se for algum ramo, né? Aí no caso de dispositivo, eu posso entrar então com a estaca inicial, né, do ramo 100, 200, mas aí em metragem no caso, né. Para rodovia não vamos trabalhar com site. Aqui é estilo, ok, eixo, alinhamento, né, que é o layer, e aqui é o label, tá? Então nesse template 14 tem alguns labels aqui já pré-estabelecidos. E se eu quero adicionar uma curva circular simples em cada tangente, tá? Se sim, essa curva sempre vai ser com raio de 200. Nesse caso aqui, como eu vou ensinar vocês a inserir uma curva manualmente, então eu vou tirar, tá? Então, aí eu vou ensinar como é que faz para inserir uma espiral em uma curva circular também. Aqui em Design Criteria é justamente para ele fazer uma avaliação a partir dos cálculos do civil, né? Ele faz uma avaliação se o raio projetado é o raio permitido, né? A partir da tabela ASTO, ok? A partir da velocidade que você determinar e a partir também da superelevação, ok? Só atualiza aqui, ó. Aqui está no métrico, então joga aqui para o DR, ele já atualiza o cálculo, pega para a tabela da DR. Não muda muito, né? Da ASTO, que é padrão ASTO. Vou pegar aqui, levando em consideração que seja 6%, ok? E vou colocar aqui como sendo a 80 por hora, tá? Vou até fazer o seguinte, para deixar aqui, só para forçar um erro, só para ele forçar um alerta, eu vou deixar 120, ok? Ele vai forçar um alerta aqui, falando que um dos raios aqui está fora. Muito bem, beleza, vou dar um ok, pronto, converteu para gente, estaqueamento, ok? Tenho aqui já no padrão DR, já está no layer específico que a DR exige. Os layers também, né? O legal do civil é que isso aqui é totalmente dinâmico, então uma atualização ele automaticamente mexe em todo o alinhamento, mexe todo o traçado, né? Então, por exemplo, o meu PI está em que estaca, né? Então está na estaca 48, 49, né? Então posso atualizar isso de modo dinâmico, ok? É apenas uma particularidade. Então digamos que seu traçado está aqui, de repente você precisa incluir mais um traçado aqui, ó, tá? Aí então tem essa situação, você precisa incluir esse traçado a partir de uma linhazinha que você desenhou ali, ok? De repente é a continuação, né? Ok? Bem, nesse caso você vai ter que entrar então no editor de geometria, que é o que a gente vai comentar um pouquinho agora. Então, editor de geometria, sempre clico no objeto, né? Conforme comentado no primeiro vídeo. Então clico no objeto, aparece a ribbon própria sobre o objeto. E aí eu clico, no caso do alinhamento, Geometry Editor, né? Editor de geometria. E vai abrir então essa barra de ícones, né? E nessa barra de ícones,
eu vou então usar um comandinho aqui que vai converter, ok? Converter linha do CAD e o arco também, né, em objeto do civil, o alinhamento no caso, no nosso caso aí, né? Então, muito simples, cliquei, tá? Cliquei aqui na linha, vou dar um Enter, tá feito, ó. Aí. Só um detalhe, tem que ser linha, ok? Polilinha, ele não vai funcionar, tá? Mas aí é simples, né? É só dar explodir na polilinha, caso você tenha feito com polilinha. Muito bem. Agora eu vou mostrar aqui então para vocês como é que a gente consegue inserir, por exemplo, um PI novo, né? Digamos que eu queira inserir um PI aqui, ó, dou um Enter, o estaqueamento já mexe. De repente eu quero excluir esse PI, ó, dou um Enter, o estaqueamento volta. Eu quero gerar uma interrupção, né, a partir de um determinado trecho, né, por exemplo, da estaca 85 até a 90, né? Aí, então ele gera uma interrupção. Enfim, então eu consigo gerar algumas opções aqui. Eu tenho também a parte de linhas, né, que é basicamente como se fosse linhas do CAD, que ele vai auxiliando, né, só que aí ele auxilia a partir do seu alinhamento, né. Então, linha fixa, enfim, a melhor linha a partir de pontos, né. E curvas circulares, e aqui curvas de entrada, curvas espirais, né, aqui para entrar com reversa, composta. Então, vou mostrar aqui, no caso aqui, ó, curva simples, uma curva circular simples, tá? Então, Free Curve Fillet, essa opçãozinha aqui, é como se fosse um fillet do CAD, ok? Então, chamei ela, vou usar aqui na primeira, ó, ele pergunta aqui embaixo, ó, selecione a primeira entidade. Essa, segunda entidade, essa aqui, qual é a angulação, ok? Para dentro ou para fora, no caso aqui esse 80 graus aqui para fora seria no caso de normalmente rotatória, né? Uma rótula, ok? Nosso caso aqui é interno mesmo, então vou dar um Enter confirmando. E qual é o valor que eu quero entrar. Então se eu quero entrar aqui, por exemplo, já está pedindo para mim entrar com um raio, né? Eu posso entrar aqui com Curve Length, que seria o desenvolvimento, né? O comprimento da tangente, enfim, o comprimento da corda da curva. Então eu consigo entrar com todos esses critérios aqui, ok? E ele já trava um valor que é aquela dos 120 km por hora a 6% de E máxima, ok? Que eu coloquei lá no começo. Eu vou forçar aqui um erro, vou colocar, por exemplo, 500 metros de raio, tá? Então 500 de raio, vou dar um Enter, vou dar mais um Enter, pronto. Ele fez aqui pra gente, legal que ele já coloca PC, coloca PT e deu um aviso aqui, ó. Esse aviso ele não é um tamanho fixo, ele é de acordo com a sua tela, tá? Então, por exemplo, se eu der um regime aqui, ó, então ele fica do tamanho da sua tela, ok? Assim como a curvatura de um arco, né? Ok? Então ali é fixo de acordo com a sua tela. Bem, como é que eu faço para resolver essa situação aqui? Vou simular o seguinte, digamos que do início do traçado até, ou melhor, da estaca 15 até a estaca 25, eu quero estabelecer uma velocidade de projeto, ok? Como eu faço? Aí eu vou precisar entrar nas propriedades, tá, do alinhamento, ok? Então, Alignment Properties, e vou entrar aqui, ó, se atentem inicialmente a esse cara aqui, ó, Design Criteria, e tá aqui a velocidade que eu estabeleci, ok? Eu vou zerar ela, ou melhor, vou colocar aqui a 80 por hora, só para vocês verem. Vou dar um Apply. Aí, ó, percebam que ele já zerou, né? Só que, só um detalhe, isso aqui foi para todo o traçado, tá? Aqui está a partir de 2 metros, mas eu vou zerar, pronto, que ele fala 80 por hora a partir da estaca 0, né? Então, digamos o seguinte, digamos que seja a 100 por hora, vamos ver, 120 que é o que estava, né? Que deu erro, ok? 120, só que aí você vai
incluir uma nova velocidade de projeto num determinado trecho. Então, que trecho? Daqui, ok? E esse trecho vai ser 80, tá? E ele vai vir até aqui, ó. Pronto, então, ó. E aí eu volto a 120. Então, da 0 até 300 é 120. Da 300 a 500 é 80. E do 500 em diante é 120 de novo. Vou dar um apply e vou dar um ok. Pronto, ó. Ele já assumiu de novo e estabeleceu uma velocidade de projeto a partir desses critérios que eu determinei. Ok? Como é que eu confiro isso? Posso verificar, ó, aqui nesse Alignment Grid View. Eu vou clicar nele, olha, ele vai aparecer todos os dados aqui do nosso traçado, olha. Então, ó, aqui o nosso traçado contém uma linha inicial, que é uma tangente, contém uma curva aqui, cuja velocidade está 80 por hora, contém mais uma reta, outra reta e mais outra reta. Então tem 3 tangentes aí que eu ainda não coloquei curva, ok? E ele fala, inclusive, aqui nesse Grid View, qual que é o mínimo raio permitido. Ok? Então eu coloquei 500, então ele permite até 252. Tá? Então eu também consigo alterar esse raio aqui, né? Então, por exemplo, 251, olha lá, ele já me dá o aviso, dá aquele alerta de novo, mas eu posso trabalhar aí com 252. Ok? Beleza, vamos inserir agora na próxima curva, só que aqui eu vou colocar uma espiral, curva, espiral, tá? E eu faço isso aqui nesse ícone aqui, e free, espiral, curva, espiral, ok? Então cliquei, primeira tangente, segunda tangente, angulação, solução da curva nossa interna. Qual que é o raio? Ok, ele, como está aquela velocidade de projeto de 120, então ele está determinando aqui 756, o raio mínimo, tá? Eu vou colocar aqui também 500, ok? Ele vai dar um erro depois. E qual que é agora as espirais? Então, espirais de entrada. Então, eu vou colocar aqui. Vou adotar as que ele sugere. Pronto. Então, vou dar mais um Enter. Tá feito. Aí, ó. Tá? Então, ele botou aí pra gente exatamente as marcações, né? Tangente espiral, espiral curva, curva espiral e espiral tangente. Ok? E aí você fala, pô, mas aqui também tem o erro, né? Então você pode abrir o Grid View também e lá ele já vai ter inserido esses conjuntos que formam a curva, né? Que é espiral, curva, espiral. E aí na curva mesmo, né? Que é o 4.2 no meu caso aqui, sempre numa espiral, curva, espiral é o item ponto 2, né? Então ele está falando aqui que o mínimo raio é os 756 devido à velocidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos adotar uma outra velocidade para ele. Vamos determinar 100 por hora, a partir ali daquela estaca que a gente tinha posto, lembram? Então vou dar um apply, vou dar um ok e pronto. Vou verificar aqui, ó. 500, o raio permitido mínimo é 437. Então estou com 500, então está dentro. Percebam que ó, ele está vindo a 120, diminui para 80 para fazer a curva, voltou para 100 por hora e de 100 é a velocidade, né? Normalmente essa troca de velocidade normalmente é feita mais em trecho urbano, né? Então lógico que não com, isso aqui são velocidades mais como exemplo, né? Citadas como exemplo. Mas essa troca aqui de velocidade, se você quer utilizar o civil, né, para base de cálculo de raio, então você pode usar seguindo essas configurações, ok? Bem, só para deixar claro, no caso, né, você pode imprimir o manual lá da DR, você pode conferir aqui, ok? Nesse ícone aqui, ó, Design Criteria Editor,
Aqui, ó. Então você pode conferir quais são os raios permitidos, tá? De acordo com as velocidades, tá? Você pode alterar também, né? Mas lógico, né? São as velocidades já seguidas pelo manual, ok? Então você pode criar inclusive um critério seu, ok? Mas aí já está usando já o critério da Ashton, da ADR já configurado, tá? Então nem precisa mexer, mas é aqui que você confere. Bem, vamos para a última curva aqui. Vou colocar aqui também uma espiral, curva espiral. Ok. Tá feito. Muito bem. Legal é o seguinte, que a gente pode, olha, muito bem alterar esses valores aqui, que ele vai permitir aqui fazer para a gente toda a mudança, toda a transição aqui de raio, curva, e esses valores também podem ser alterados aqui, né? Então, por exemplo, a espiral de entrada, a espiral de saída, né? Então, essa espiral de saída aqui, eu quero que seja, em vez de 49, eu quero que ela seja 60, né? De desenvolvimento, que eu estou mexendo no desenvolvimento da espiral, tá? Que é o B, a espiral B e essa aqui é a espiral A. Então, eu vou diminuir aqui, digamos que seja 30. Olha lá, e ele já inclusive dá um aviso, ó, o mínimo é 49. Olha lá, ok? Então, esses aqui são os critérios aí para se desenhar. Apenas algumas particularidades, digamos que você quer saber alguma informação, né, daquela curva específica, então você pode abrir esse Design Checks e você pode, né, clicar aqui, ó, e você vai ter todas as informações dessa curva, ok? Então você clicou no Design Check, clicou aqui nesse Pick Sub Ent, e aí ele vai, se você clica na entidade, ele já te dá ali todas as informações, né? Basicamente as informações que você tem ali no Grid View, ok? Então, por exemplo, essa curva aqui circular, né? Então, mesmo esquema também, né? Então eu posso, ele me fala ali também e assim por diante, ok? E eu posso também alterar os valores por aqui, né? Digamos 260 de raio, né? Ele já altera aqui, ok? Sem problema algum, certo? Uma particularidade, tá, que acho que é interessante comentar, é que todos os dados aqui do Grid View podem ser exportados ou jogados para um Excel, tá? Então vou abrir um Excel aqui, só para vocês verem. Vou selecionar todos os itens aqui, vou copiar tudo e vou jogar aqui, ó. Vamos lá. Todas as informações estão aqui, ó, relacionadas ao nosso traçado, tá? Como a gente só parou ali no item 7, então ele só veio realmente o item 7. Então, independente de quantos você tiver, a gente consegue trazer isso aqui no Excel, ok? E pode gerar as macros, enfim, para poder obter informações de relatório, ok? Muito bem. Falar um pouquinho sobre label, ok? Então, digamos que você precise alterar, por exemplo, aqui, essa marcaçãozinha, né? Então, estão vendo aqui, ó, TS, SC, CS e ST, né? Que na realidade é tangente espiral, espiral curva, curva espiral e espiral tangente. Então, você quer editar esses valores, esses itens aqui, né? Então, a melhor forma, ou a forma, né, ideal de se editar eles, não é pelo label especificamente, você vai vir aqui pelos settings, ok? Então, aqui em settings, você vai entrar em edit, drawing settings e vai trocar aqui, ó, em abreviações. Então, você vai trocar, olha, espiral tangente, tangente espiral, ok? Tem alguns aqui que eu pulei, né? Tangente espiral, espiral tangente, aqui, curva espiral,
e aqui, espiral curva, ok? Vou dar um ok, vou dar um regen. Ah, ele já deu regen pra gente, ó, e tá feito. Então, ó, ponto da tangente espiral, ponto da espiral com curva, da curva para espiral, da espiral para tangente, ok? Ele já trocou as abreviações certinhos, ok? Então, lógico que salvo o PC e PT, que é o que realmente tem que ser, né? Mas aí, trocando essas abreviações aqui de espiral, curva espiral. Certo, gente? Bem, no próximo vídeo eu vou comentar um pouco sobre superelevação, tá? Então eu vou aproveitar esse mesmo arquivo que vou disponibilizar para vocês e eu vou comentar um pouco sobre superelevação, no caso de um traçado, ok? Então, qualquer dúvida, podem comentar o vídeo, tá? E até o próximo. Obrigado, até mais.